O algoritmo do Instagram está escondendo o seu perfil neste exato momento e você nem percebeu. Agora, como que eu descobri isso? Quando um único post meu atingiu 600 mil pessoas organicamente, sem pagar um centavo em anúncios. A maioria dos criadores de conteúdo está focando nas métricas erradas. Curtidas, comentários, tudo isso é secundário para o algoritmo. Existe apenas uma métrica que importa. Analisei mais de 100 posts virais nos últimos 2 anos, incluindo um carrossel meu que teve 4.200 compartilhamentos, e descobri um padrão que mudou completamente minha estratégia de crescimento. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou compartilhar com você tudo que eu aprendi sobre crescimento orgânico, viralização, tráfego orgânico no Instagram nesses últimos anos, produzindo, analisando, mentorando criadores de conteúdo. Bom, em primeiro lugar, a métrica que importa. A métrica que importa quando se trata de tráfego orgânico, de viralização, de expansão de base, se trata de compartilhamento. Não é curtida, não é comentário, não é save, é compartilhamento. E se a gente for parar para pensar, é bastante lógico que seja assim, porque o compartilhamento é a única métrica que está intrinsecamente ligada com outras pessoas mostrando para o algoritmo que aquele conteúdo merece ser visto por mais gente, certo? Curtida não significa isso, comentário não significa isso, save definitivamente não significa isso, compartilhamento sim, né? Muito claro, muito óbvio, olha, se eu compartilho com alguém, significa que eu considero que aquele conteúdo deve ser visto por mais pessoas, concorda? Nesse caso, o que o algoritmo faz por trás? Ele identifica esse padrão e, naturalmente, verifica que mais pessoas precisam ver aquilo, faz sentido que mais pessoas vejam. Então, o alcance orgânico é muito maior, muito maior. Pela lógica, a gente já consegue entender isso, mas a gente tem também aqui o CEO do Instagram falando a mesma coisa. Olha lá, ele diz, né, um dos maiores sinais que o algoritmo entende, né, que o ranqueamento de conteúdo, por assim dizer, é a quantidade de sends, né, aqui no caso compartilhamentos, envios, né, aquele aviãozinho, esse aviãozinho aqui, né, de compartilhamento por alcance. Então, essa é a métrica que a gente deve ficar obcecado se nós queremos expandir a nossa base, todos nós queremos de algum modo, organicamente. Então, note o seguinte, se eu estou criando conteúdo simplesmente sem me preocupar com métrica nenhuma, com objetivo nenhum, eu já estou errando. Eu já estou contando com a sorte. O meu olhar deve estar direcionado para isso, compartilhamentos, certo? Então, eu olho para o compartilhamento e também olho para compartilhamento por alcance. Qual é a porcentagem que eu consigo ter nessa conta? Não é? Então, se eu tenho 20%, 10%, ou seja, se a cada 100 pessoas que veem o meu conteúdo, que são alcançadas, né, aqui como ele fala, reach, pelo meu conteúdo, quantas compartilham? São 10? São 15? São 20? Então, isso naturalmente vai interferir no todo. Então, tem esse vídeo onde o CEO, você pode ver no próprio Instagram, né, o Mosseri aqui, que é o CEO do Instagram, e aí ele fala nesse vídeo muito simples que, olha, esse é um dos principais sinais, se não o principal sinal para o algoritmo mostrar o seu conteúdo para mais pessoas. Então, a verdade é que quando a gente está criando estratégias de conteúdo, e dentro dessa estratégia, naturalmente, vai ter algum momento, vários momentos que nós queremos crescer a nossa base, o que a gente deve fazer? A gente deve criar conteúdo que tenha esse potencial de ser compartilhado. E é importante dizer que numa boa estratégia de conteúdo, esse nunca vai ser o único formato ou o único objetivo que nós queremos com o conteúdo que está sendo postado. Muitas vezes a gente quer um mero relacionamento ali com a nossa base, né? Manter a nossa base aquecida. Em outros momentos a gente vai ter estímulos de levantada de mão, como a gente diz, né, para dar uma mexida no público e ver quais são aqueles que querem dar o próximo passo, de repente se tornar lead, entrar para a nossa base de e-mail ou até realizar ali uma compra pela própria rede social. Então isso tudo conta. Só que preste muita atenção. Se você quer crescer sua base, você deve se concentrar em fazer conteúdos que têm esse alto poder de compartilhamento, de viralização.
certo? Então, a gente tem aqui um case, esse conteúdo, né, que eu fiz, 7 apps gratuitos para ganhar tempo no marketing digital. O app 6 pode ser sua nova arma secreta para produzir copy e conteúdo mais rápido. Foram 7.900 curtidas organicamente. Esse post atingiu mais de 600 mil pessoas organicamente. Eu, na época, devia ter ali um perfil por volta de 30 mil seguidores. Então, eu extrapolei, em mais de 10, 20 vezes o tamanho da minha base, né? Isso classifica como um grande viral, um grande hit viral. E qual foi o detalhe? O que eu descobri, né? Qual que é um dos pontos? Quando eu fiz essa análise, veja você, aqui ó, 4.200 compartilhamentos, né, na data que eu peguei esse print, já faz algum tempinho, 4.200 compartilhamentos nesse carrossel. Ou seja, foi um sinal poderosíssimo para o algoritmo. Claro, eu tive lá minhas quase 8.000 curtidas, que também contribuíram para alimentar ali os dados para o algoritmo e garantir que esse conteúdo realmente deveria ser visto por mais pessoas. Só que 4.200 compartilhamentos. Tá vendo isso daqui? É muita gente compartilhando. Naturalmente, o Instagram vai mostrar para mais pessoas. E é um carrossel, não é um vídeo, não é um Reels. Então, carrosséis, né, conteúdos em texto, ainda tem seu lugar no Instagram, né, ainda podem viralizar. Então, aqui é uma lista clássica, não é? 7 apps gratuitos para ganhar tempo no marketing digital. Inclusive, se você quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você entre no meu canal e veja o vídeo chamado... não vou lembrar o título, vou colocar o título aqui. Mas são os 3 únicos tipos de conteúdo que você precisa fazer. Lista é um deles. E é exatamente o que eu faço nesse carrossel. É uma lista muito simples, um tipo muito simples de conteúdo, né, a ser feito, e teve esse poder, né, cumpriu muito bem o seu objetivo na minha estratégia, que era alcançar mais pessoas fora da minha base, certo? Então, quais são os 3 critérios, vamos dizer assim, as 3 qualidades de um conteúdo que gera um compartilhamento? Porque se você não publicar conteúdos como esse de tempos em tempos, que estão focados em compartilhamento, o Instagram naturalmente vai esconder no seu perfil. Ele vai ficar ali visível para as pessoas que são muito próximas de você, de repente os seus seguidores mais fiéis, os seus amigos, coisas do tipo. E o que você faz então? Você precisa criar conteúdos mais interessantes que geram compartilhamento para que o seu perfil não fique escondido, certo? Como dá o título desse vídeo. Então, quais são as 3 características aí, os 3, vamos dizer assim, elementos, né, que te ajudam a criar esses conteúdos que geram compartilhamento? Em primeiro lugar, utilidade. O conteúdo precisa ser útil, né? Não é o único elemento, não significa que todos os conteúdos virais precisam ser úteis, né, precisam ter uma aplicação prática, mas para nós do mercado de infoprodutos, né, na venda de conhecimento, esse elemento, esse critério, ele nos ajuda muito a criar conteúdo. Se eu consigo entender algo que é útil para a minha audiência, para o meu perfil ideal de cliente, eu faço esse conteúdo fácil de ser consumido e naturalmente eu posso angariar mais compartilhamentos. Então, você vê claramente já pelo título o quão útil é esse conteúdo que eu estou propondo aqui para o meu público. 7 apps gratuitos para ganhar tempo no marketing digital. O app 6 pode ser uma nova arma secreta para produzir copy e conteúdo mais rápido. Então, você perceba, eu coloco apps gratuitos. Então, apps são ferramentas, né? Apps são coisas que transmitem uma ideia de facilidade. É claro que isso é útil. Ainda o fato de ser gratuito, pô, maravilha, todo mundo quer. E ainda eu reforço, ganhar tempo no marketing digital. Então, ganhar tempo, porra, todo mundo quer isso. Tempo é uma moeda universal. Todos os nichos, todos os mercados estão interessados em ganhar tempo. E aí eu especifico, no marketing digital. Por que eu fiz isso? Porque não são simplesmente... eu não queria atrair um público amplo demais, eu queria aquelas pessoas que estão minimamente interessadas em marketing digital. Então eu já deixei isso escancarado no título. Aí depois eu vim com esse complemento, com uma espécie de subtítulo.
instigando a curiosidade da pessoa para consumir o meu conteúdo. Aí eu falei, o App 6 pode ser sua nova arma secreta para produzir copy e conteúdo mais rápido. Por quê? Porque eu sei que aí parte do meu público, aqui eu estou falando principalmente com o público que eu já tinha, tem o interesse de produzir copy e conteúdo, né? Eles estão focados nisso, então eles não estão apenas focados no marketing digital, né, que é esse supermercado, mas também dentro desse supermercado existem os nichos, subnichos de copy, conteúdo, etc. Então você veja, eu consegui consolidar, e aí com uma boa imagem que eu encontrei, uma capa que, cara, reverberou, né, de impacto. E aí, evidente, eu fui e entreguei a parada. E entregando a parada, né, entregando o que eu tinha prometido, eu consegui esses compartilhamentos. E aí um ponto curioso, olha só para você ver. Aqui eu estava incentivando a galera a curtir o meu post. Encontrar bons apps gratuitos não é fácil. Se esse post chegar em 1.999 curtidas, eu vou criar uma nova lista. Então eu coloquei um pouco de gamificação, mas eu estava incentivando as pessoas a curtirem. Eu deveria ter incentivado elas a compartilharem. Imagine o efeito estrondoso que isso não teria, né? Então, cara, funciona, né? Funciona. A minha dica para você é fazer algo desse gênero, colocar essa gamificação, especialmente se você trabalha aí com mercados relacionados ao mercado de dinheiro, né? Um mercado mais de vanguarda, assim, no que diz respeito a técnicas, hackzinhos de, de marketing, vale muito a pena colocar essa pontuação de, olha, essa gamificação. Olha, se bater tantas curtidas, eu faço mais, né? Você ganha mais. Então isso é bem legal. Muito bem, o segundo elemento, o segundo ponto, a gente falou agora de utilidade, o segundo ponto é opinião, né? Se o seu conteúdo é opinativo, dando voz a uma opinião possivelmente reprimida, uma opinião que contraria o senso comum, mas tem os seus argumentos, tem o seu, vamos dizer assim, a sua qualidade, né? Ela não é uma opinião meramente polêmica, meramente que busca fazer barulho. Não, é uma opinião que dá voz para muita gente, né? É uma opinião que as pessoas vão olhar para o seu texto, para o seu conteúdo, né? Ou para o seu vídeo, se for o caso, e vão falar, caramba, essa pessoa falou exatamente o que eu penso e nunca tinha conseguido falar. Isso é muito importante, isso é muito poderoso. E, cara, viraliza, reverbera. O terceiro ponto é o conteúdo divertido, né? Então, por diversão, isso explica, claro, os memes, isso explica as trends, explica essas dancinhas, essas palhaçadas que acontecem aos montes, mas tratando, né, do mercado de conhecimento, dos infoprodutos e tudo mais, a gente não precisa ir por esse caminho. Eu nem indico que faça isso. Para os meus mentorados, eu nunca indiquei isso. Né, você vai falar, cara, vai ficar caçando curtidinha por qualquer bobeira, não vale a pena. Você não quer atrair qualquer público. Mas o que a gente pode entender como divertido? É uma espécie de entretenimento, ou como eu gosto de tratar, de infotenimento. Eu já escrevi um playbook inteiro sobre como criar conteúdos que informa ou educa e também entretém. E um jeito muito legal de fazer isso é contando histórias, por exemplo. Se você tem uma boa história, que não precisa ser sua, você pode contar histórias de outras pessoas, e amarrar isso muito bem, cara, engaja, diverte. O que eu gosto de pensar do divertido é que você distrai a pessoa no bom sentido, de modo que ela nem se lembra que ela está com o celular na mão, vendo o Instagram. Você emerge tanto ela dentro do conteúdo que ela vai embora, né? Que ela se esquece. Então, esses posts aqui que eu fiz, apesar deles serem tem esse critério de utilidade muito forte, esse daqui, por exemplo, ó, eu conto uma história. Este homem foi um dos redatores mais bem pagos da história. Teve 631 compartilhamentos, então ele teve um efeito muito poderoso, né? E é interessante que, sim, eu compartilho algo útil aqui, mas principalmente eu me apoio nessa questão de entreter, de divertir, de distrair o meu público. Então, esses três elementos, eles são importantíssimos para te ajudar a criar conteúdos que geram compartilhamento. Ele é útil, ele é opinativo, ele é divertido. Se você consegue unir os três elementos em um único conteúdo, certamente a sua chance de ter muitos compartilhamentos é bem alta. Mas você não precisa dos três.
Então, como que você pode aplicar isso tudo que a gente viu aqui e evitar que o seu perfil fique escondido pelo algoritmo do Instagram? Bom, em primeiro lugar, é planejar o seu conteúdo de topo de funil, como a gente gosta de dizer, ou esse conteúdo de descoberta, esse conteúdo para atingir um público novo, é planejar ele pensando no compartilhamento, pensando no share. As pessoas, elas não têm essa visão crítica, analítica, elas simplesmente criam conteúdo, né, esperando que o melhor aconteça. E, pô, às vezes tem dá sorte, às vezes elas conseguem, outras vezes nem tanto, né? Na maioria das vezes nem tanto. Então, se você planeja pensando no share, se você planeja pensando, caramba, eu quero que no fim das contas, a pessoa que ver esse conteúdo compartilhe com pelo menos um amigo. Começa a mudar o jogo, certo? Essa é a função do conteúdo hoje em dia, o conteúdo de topo de funil. O conteúdo de topo de funil, ele deve ter como objetivo gerar compartilhamento. Caso contrário, é uma estratégia equivocada em 99% dos casos, certo? Conteúdo de topo de funil, conteúdo de descoberta, deve ter como objetivo gerar compartilhamento. Não é curtida, não é comentário, não é save, compartilhamento, certo? Então, um outro carrossel viral que a gente teve foi esse daqui, dos 7 podcasts para quem quer crescer no marketing digital, seguindo basicamente a mesma fórmula que tinha dado certo. Né? Essa daqui dos 7 apps gratuitos, eles foram publicados um depois do outro. Então, 7 podcasts, aí eu falei, existem não sei quantos podcasts no Brasil, mas a maioria não presta. Fiz uma lista do que vale a pena ouvir. E compartilhei aqui com a galera. Pô, é útil pra caramba. É útil pra caramba. E gerou muito compartilhamento. E aqui, de novo, eu estava pedindo curtida. Aí você veja, depois que eu tive essas experiências, eu vi que eu falei, cara, o algoritmo, ele não está olhando para isso. Né? Não é curtida. Na minha cabeça, existiu uma correlação muito forte entre a quantidade de curtida que um post recebe e o alcance que ele recebe. Então, quanto mais curtidas, mais alcance. Isso é verdade? É verdade. Mas existe uma correlação que eu fui notar depois dessa experiência e depois vendo o vídeo do Mosseri, aqui do CEO do Instagram, que esse vídeo só aconteceu meses ou anos depois desse experimento que eu fiz, eu falei, cara, é compartilhamento. A correlação entre compartilhamento e alcance é muito mais próxima, muito mais íntima do que as meras curtidas. Então, quanto mais compartilhamento, mais alcance. Certo? Foi o que eu vi nesse case aqui, e nesse daqui também gerou muito compartilhamento, principalmente pela questão de utilidade. Né? Eu falo, se você fizer isso por 30 dias, seu Instagram vai ficar irreconhecível. E aí eu apresento, né, o conteúdo, cara, muito share, muito compartilhamento. Fenomenal. Agora, para finalizar essa parte, um erro comum. Qual é o erro comum? Eu já até anunciei que eu mesmo tinha cometido esse erro, e ali por talvez uma sorte, né, ou talvez pelo conteúdo ser tão bom, nem precisava disso. Mas qual é o erro que muitas pessoas cometem? Colocar uma CTA nesse tipo específico de conteúdo que não seja compartilhar. É pedir para as pessoas curtirem, pedir para as pessoas comentarem, pedir para as pessoas salvarem. Cara, não. Compartilhamento. Um erro ainda pior é quando as pessoas pedem para fazer várias coisas. Esse erro eu já não cometo há muito tempo, graças a Deus. Por exemplo, aqui eu só pedi curtida. Né? Só pedi para o cara curtir. Teria sido melhor se eu tivesse pedido compartilhamento. E eu acredito que teria alcançado ainda mais pessoas, teria gerado mais compartilhamento. Como eu disse, não cometa o erro de pedir outra coisa. Então veja, quando você tem uma estratégia de conteúdo muito bem feita, e você sabe qual é a função de cada post que você publica, que é o que eu venho buscar ensinar na internet já faz um bom tempo, né? Esse é o meu trabalho aqui como um profissional do marketing de conteúdo, de brand, marketing, vendas, mostrar para as pessoas que cada conteúdo tem o seu lugar, certo? Então, se você está fazendo um conteúdo para atrair gente nova, famoso conteúdo de topo de funil, conteúdo de descoberta, compartilhamento. Não faça outra CTA, certo? Senão o seu objetivo vai estar todo confuso, a estratégia vai estar toda confusa. Muito bem, então vamos recapitular aqui o que a gente viu. A gente viu que compartilhamento é a única métrica que garante tráfego novo no Instagram. E aí, uma dica para você, cara, aqui pro final, para você que ficou no final. Esses conteúdos
que geram muito compartilhamento, são validados organicamente, são excelentes para você impulsionar e colocar mais combustível nesse motor de crescimento. Por quê? Porque quando você impulsiona, você está mostrando esse conteúdo validado para um público novo que não ouviu, né, pode não ter visto organicamente, e esse conteúdo validado, ele é tão bom e se provou tão bom em gerar compartilhamento, que as pessoas vão compartilhar esse conteúdo mesmo sendo um anúncio. Então, o que isso significa? Significa que você está super otimizando os seus gastos. Você está super otimizando o recurso que você está colocando no anúncio, né? O gasto que você está colocando no anúncio. Então, se você recebe, por exemplo, um share a cada R$1 colocado em anúncio, você está maximizando o alcance daquele anúncio, o alcance daquele conteúdo. Você está usando tráfego pago e tráfego orgânico ao mesmo tempo. E esse tráfego de compartilhamento é muito poderoso, porque é como você receber a indicação de um amigo. Não é? Geralmente é isso que acontece, as pessoas compartilham com que elas têm algum vínculo, alguma intimidade. E isso demonstra uma proximidade. Não é? Isso demonstra um voto de confiança naquele conteúdo. Então o tráfego ele vem com muita qualidade. Recapitulado, então, compartilhamento é a única métrica que garante esse tráfego novo. Por isso, o seu conteúdo ele precisa ser útil, opinativo ou divertido. Um desses três, se você quiser conseguir fazer os três, maravilha, melhor ainda. Então, uma ação aqui, uma sugestão para você hoje, saindo aqui desse vídeo. Analise os seus posts. Dê uma olhada em todos os seus posts, né? Tem uma tela que você pode ver aqui no Instagram, como essa. Você consegue ver os seus posts e ordená-los por compartilhamento nos últimos tempos. E veja lá, qual foi o conteúdo que mais teve compartilhamento. E tente se perguntar, por quê? Por que foi esse conteúdo? O que eu posso fazer para criar um conteúdo ainda melhor do que esse em termos de compartilhamento? Será que eu posso reaproveitar esse conteúdo que foi muito bem compartilhado? Será que eu não posso impulsionar esse conteúdo que foi muito bem compartilhado e fazer com que mais pessoas conheçam o meu perfil de uma forma que eu esteja otimizando o meu investimento em anúncio? Faz sentido, não faz? E da mesma forma, comece a ficar ligado nos posts que você vê que não são seus e que tem muito compartilhamento. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo, tem uma atualização nova, relativamente nova, no Instagram, que agora passou a mostrar o número de compartilhamento que cada post tem, mesmo que não tenha sido você que publicou o post, né? Então, se você ficar de olho ali, caramba, por que esse post aqui que eu vi de fulano de tal recebeu muito compartilhamento? E aí, você consegue agir de acordo. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa saber dessa técnica, inscreva-se no canal e também assista agora o vídeo Eu Acreditei Nessa Mentira sobre Marketing por Anos. Eu vou te mostrar outro erro que pode estar te custando seguidor. O link está aqui em cima. Até mais!